Queridos irmãos, amadas irmãs, mais uma vez a liturgia nos dá o tema da humildade para que nós meditemos. Veja, o Senhor nos dizia por meio da sabedoria do povo da antiga aliança: a prece do humilde atravessa as nuvens. Vamos dizer juntos? A prece do humilde atravessa as nuvens. Também Deus disse certa vez na sabedoria que Deus volta os olhos para aqueles que são humildes, mas vira o rosto daqueles que são prepotentes. Que é uma das virtudes indispensáveis para que nós contemplemos a glória de Deus em nossas vidas e para que as nossas preces cheguem até os pés do trono do Deus Altíssimo. Quando nós olhamos, por exemplo, para os santos da igreja, eles vão sempre colocar a humildade como uma das características fundamentais. Por exemplo, Santa Teresa de Jesus, no seu livro Caminho de Perfeição, escrito para as suas irmãs, a primeira virtude que ela apresenta para que essas irmãs entrem num caminho de perfeição é a virtude da humildade. São Francisco também cobrava dos seus irmãos a humildade como sendo uma marca dos seus filhos espirituais. Inclusive, as vestes de Francisco, elas são marrom, porque é a cor da terra, cor do humus, cor da terra fértil, que significa que Deus faz crescer a sua santidade e a sua ação das pessoas humildes na vida daqueles que se revestiram da santa virtude da humildade. Amém? Mas o que significa a humildade? Outro dia já falamos sobre isso numa pregação aqui. As pessoas pensam que a humildade é uma coisa externa. Ai, fulano é tão humilde, anda com uma roupa tão simples. Ele é simples ou é pobre, mas humilde não. Fulano é humilde porque só anda de sandálias. Talvez seja uma escolha de vida dele, ou uma condição de vida que não possa comprar outra coisa. Mas não são as vestes fora que dizem que eu seja humilde ou prepotente. Não. A humildade é um modo de comportar-se no mundo. Então isso não depende de como você veste. O humilde é sempre alguém que considera-se igual aos outros. Quem é arrogante, quem é prepotente, quem se acha melhor do que os outros, ainda que ande com a lapa no chão, como dizia minha mãe, ou seja, com os pés no chão, não existe humildade. Inclusive nós conhecemos pessoas que não têm quase poder aquisitivo nenhum e são extremamente arrogantes. E nós muitas vezes, quando vemos estas figuras, a gente diz: Deus sabe o que faz, não dá asas à cobra. Não é verdade? Porque a gente diz: fulano não tendo nada, só quer ser as pregas, imagina se tivesse. Porque a humildade é quando a gente é capaz de perceber que diante dos olhos de Deus, nós somos todos feitos do mesmo pó, da mesma terra e da mesma fragilidade. Eu não posso me considerar melhor do que os outros, simplesmente porque visto isso ou visto aquilo. Eu não posso me considerar melhor do que os outros, porque tenho esta atitude religiosa ou aquela outra. Veja, Jesus contou esta parábola e o próprio evangelista já diz para que Jesus contou a parábola. Para aqueles
que se achavam muitas coisas, porque praticavam isso e aquilo e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo para rezar. Um era fariseu, obediente à lei, sabia a Bíblia de cor e salteado, lia a Sagrada Escritura, rezava, fazia jejum, pagava o dízimo. Era um homem justo. Diante de Deus, como ele se colocou? Em arrogância. Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como os outros homens. Eu pago dízimo, eu sou fiel, eu rezo o terço, eu faço a caridade, eu rezo todos os dias, eu acompanho todas as lives oracionais, graças a Deus, e não sou como a minha vizinha que não presta. Por outro lado, o pobre do publicano de Jesus, diante de Deus, consciente do que é, não atrevia-se nem a olhar para o alto de Jesus. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tende piedade de mim, porque sou um pecador. E Jesus diz: sabe qual foi que voltou para casa e as preces foram ouvidas por Deus? Não foi o perfeito primeiro, arrogante e prepotente. Foi o segundo humilde, que se reconheceu limitado diante de Deus. Quanto mais humilde você for, tanto maior você será diante dos olhos de Deus, porque Deus é humilde na sua essência. Benigna cultivou na sua vida a humildade. Supliquemos a ela nessa noite que nos dê também um coração humilde, para que um dia não só nossas preces, mas a nossa alma atravesse as nuvens e chegue na glória dos céus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.